Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida poderosamente, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós nessa manhã, nesse dia. Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus. Antes de começar aqui, me permita fazer uma oração ao Senhor, apresentar esse momento, apresentar as nossas vidas diante dele. Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, me coloco na tua santa e poderosa presença. Faz gerar um ambiente, Senhor, de glória, de milagres, um ambiente, Senhor, de honra. Honra ao Senhor, honra a tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, para as nossas vidas e através das nossas vidas. Glorifico o teu santo e poderoso nome, te exalto, Jesus. Te amo, te adoro, Senhor. Precisamos de Ti nessa manhã, precisamos, fala conosco, fala aos nossos corações. Mostra, Senhor, a Tua perfeita vontade, mostra a Tua excelência, Senhor. Enche as nossas casas com a Tua glória. Senhor, traz a Tua presença até a vida dessa pessoa. Cura feridas, cura, Senhor, nas emoções. Senhor, refaz trajetórias, destinos e caminhos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Bom dia, gente. Bom dia, Iberê. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe em nome de Jesus. Gente, quero continuar falando a respeito de perdão. Você que vai estar aqui nos assistindo aqui, tenho continuado uma série de palavras, né? Hoje é o segundo momento que eu quero trazer a respeito de perdão aqui. Eu quero que você esteja muito atento àquilo que eu vou falar. Amém? Oi, Palominha, paz do Senhor, querida. Deus abençoe você, Oswaldo, Gabi, em nome de Jesus. Gente, separei um texto aqui, texto bem conhecido, texto que fala a respeito da história de José do Egito, a respeito de um conflito familiar, a respeito de perdão, a respeito de propósito. Está no livro de Gênesis, capítulo 45, a partir do versículo 4 e versículo 5. Diz assim: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E achegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conversão da vida Deus me enviou diante da vossa face. Aleluia! Glória a Deus! Na última live eu falei, gente, a respeito de lugares onde nós mais somos testados na área do perdão, na área de resolver traumas, na área de resolver problemas. E os dois lugares que mais se destacam é justamente a nossa família e também a igreja. E justamente também os dois lugares que mais se destacam para trazer cura é a nossa família e a igreja. Há um tempo especial, queridos. Há um tempo especial para as nossas vidas, há um tempo especial para as nossas famílias. E não tem como nós seguirmos em frente sem entendermos do grande projeto que Deus tem para as nossas casas. Não tem como eu e você seguirmos em frente se você e eu não observarmos os sinais e a vontade de Deus para as nossas famílias e para as nossas casas. Fazemos projetos para o próximo ano, fazemos projetos daquilo de como queremos ser melhores, de como queremos avançar em direção a um propósito mais abençoado. Mas a verdade é, queridos, se nós não resolvermos situações familiares, se nós não temos os nossos corações voltados à obediência à palavra do Senhor Jesus, eu e você não podemos cumprir o verdadeiro propósito. Quando a Bíblia fala de perdão, ela fala de oportunidade. Quando Jesus ensina perdão, ele ensina um novo caminho. Quando Jesus ensina a misericórdia, Jesus está ensinando um novo nível de fé. Todo homem e toda mulher que perdoam, que aprendem a perdoar familiares, a perdoar maridos, filhos, aprendem a pedir perdão,
aprendem a declarar o perdão do Senhor Jesus. Porque a esfera do perdão se aplica na essência pela qual, em primeiro lugar, nós aprendemos que nós somos perdoados por Jesus. E então nós entendemos que Jesus perdoou os nossos pecados. A segunda esfera é que, assim como nós formos perdoados, nós temos que perdoar. Porque se nós não perdoamos, nós também não podemos adquirir o perdão que foi dado por Deus. E a terceira esfera é quando nós pedimos perdão também pelo que nós fizemos. Não apenas a Deus, mas também a pessoas. E nós ali nos desligamos e ali nós conseguimos seguir à frente. Deus tem falado ao meu coração a respeito de avivamento. Deus tem falado ao respeito ao meu coração a respeito de um novo tempo para as nossas vidas, um jubileu, uma vida onde nós possamos seguir em frente e possamos viver tudo aquilo que até então nós não vivemos. Precisamos entender que fomos perdoados, precisamos entender que Deus tem um propósito maior para as nossas vidas. Precisamos entender, queridos, que a vida segue em frente e nós não podemos mais carregar as bagagens que até então nós levávamos. A porta continua sendo estreita. E essa porta continua sendo estreita porque nós não podemos mais levar as bagagens dos ressentimentos, das amarguras. A Bíblia vai falar no livro de Hebreus, capítulo 12, que nós devemos tomar cuidado com as raízes de amargura, porque essas têm contaminado a muitos. E raízes de amargura justamente são essas que nós levamos ao longo da nossa vida, e não conseguimos resolver. O próximo nível de fé que Deus tem para a nossa vida, que tem para a igreja, que tem para a nossa família, é um nível de liberdade. É um nível onde Deus atua em todas as áreas. Chegou o tempo de nós sermos limpos. Chegou o tempo de toda amargura acabar e todas as lembranças que nos prendem, que não nos deixam seguir em frente. Chegou o tempo de nós aprendermos o que é sermos nobres. E Deus nos chamou para a nobreza. E eu falo de nobreza no espírito, nobreza na alma, nobreza de entendermos que não somos melhores do que ninguém, mas entendemos que através do perdão dado pelo Senhor Jesus, nós conseguimos e podemos receber. Eu tenho visto que Deus está preparando a sua igreja definitivamente a respeito do perdão. Todos nós, queridos, fomos perdoados de algo. Todos nós fomos lavados e fomos remidos. Todos nós precisamos perdoar. E não tem como eu e você segurarmos situações de não liberar perdão e queremos exigir de Deus de viver uma bênção, viver algo maior, viver um milagre, viver uma resposta de oração. Nenhuma oração será respondida para cumprir o propósito. Tudo aquilo que mesmo, queridos, Deus até através da sua misericórdia, através de misericórdia, Ele pode fazer alguma coisa através da minha vida e da sua vida sem ainda nós entendermos o perdão. Mas cumprir o propósito do Senhor só debaixo do entendimento do que é o perdão. Nós vemos aqui a história de José do Egito, que ele já havia reconhecido os seus irmãos. Engraçado que ele havia conhecido os seus irmãos, mas os seus irmãos não haviam conhecido a ele. Porque é bem assim. Aqueles que sofreram, aqueles que sofrem, eles guardam, tem uma memória afetiva, tem os seus motivos pelo qual eles guardam imagens, guardam lembrança, guardam situações. Aqueles que muitas vezes fizeram até esquecem, porque não dói naqueles que fazem, dói naqueles que recebem. Mas mesmo essa dor na vida de José trouxe uma percepção, queridos, de uma graça de Deus para a vida dele. Tudo aquilo que ele foi passado, quando ele foi jogado na vala, quando ele foi vendido como escravo. Depois de ser vendido como escravo, ele vai para a casa de Potifar. Ali ele se torna mordomo de Potifar. A mulher de Potifar faz investidas contra a vida dele, tenta seduzi-lo e mesmo assim ele não cai em tentação. Ela mente contra ele e ele é lançado num cárcere.
Dentro do cárcere ele fica ali e todas as posições que ele vai passando, por mais que sejam posições de injustiça, posições de perseguição, posições de abandono, de traição, em todas essas posições o coração dele não se contamina e ele continua crescendo, ele continua cada vez mais se tornando nobre, até um dia ele revelar os sonhos de um copeiro e do padeiro. Notem que um homem nobre, ele nunca negocia os seus princípios. Quando ele revela os sonhos do copeiro e do padeiro, o copeiro, ele diz que viveria e o padeiro, ele diz que morreria, porque havia uma intriga ali, né? Havia um problema muito sério. Então, justamente aquilo que ele falou veio a acontecer. Só que quando o copeiro sai da cadeia e vai para a presença novamente de Faraó, o copeiro esquece mais uma vez do compromisso que havia feito com José. E durante mais 3 anos ele fica esquecido na cadeia. Esquecido por homens, esquecido por situações, mas ele não ficou esquecido por Deus. O processo de perdão, o processo de reconciliações, o processo de quebra de traumas e de cura de traumas, eles são processos que trazem nobreza. Ou você vai ser destruído por esse, ou você sucumbe a esse processo, ou você fica derrotado nesse processo, ou você se alimenta desse lixo, ou você decide, em nome de Jesus, e entrar em um estado de nobreza e de santificação. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. E essa santificação, queridos, não é apenas o processo bom, não é o processo da bênção apenas, não é apenas o processo de estar na presença de Deus, não é o processo de enfrentar situações fáceis, o processo de acontecer o que você pediu em oração. A santificação vem através do fogo, e muitas vezes esse fogo é dado através de problema no qual nós passamos, através de traições, através de perseguições, através dos nossos próprios erros, dos nossos acertos, através da nossa reconciliação com Deus. E muitas das vezes é através da própria correção de Deus, porque a Bíblia diz que Deus corrige os seus filhos, Deus corrige os seus filhos e Ele repreende a quem Ele ama. Então o processo de perdão, o processo de nobreza, o processo de santificação, o processo de purificação, ele faz parte de um processo de Deus nas nossas vidas. Você talvez está passando por um processo de purificação e você não está entendendo. Você está mais preocupado com o que fizeram com você. E você tem parado com isso. Não pare. O Senhor nessa manhã está dizendo, você precisa seguir em frente. Você precisa deixar essas bagagens, lançar aos pés de Jesus, ser curado de toda raiz de amargura. Você precisa lançar as suas ansiedades. Um dos problemas que a falta de perdão pode causar na pessoa é a ansiedade e a depressão. A ansiedade por termos a nossa vingança própria, de queremos que se resolva do nosso jeito. Isso vai levar à depressão. A depressão vai nos levar a um senso de total abandono, um senso onde nós ficamos como leprosos, nós ficamos insensíveis, nós ficamos dormentes. Agora, quando nós entramos em um processo de honra, entendemos que o segundo mandamento do Senhor Jesus é perdoar mesmo os nossos ofensores. Não foi à toa que Jesus mandou nós orarmos pelos nossos inimigos. Não foi à toa Jesus mandou amarmos mesmo os que nos perseguem, queridos. Isso não é um processo apenas de dizer assim, vou me tornar uma pessoa boazinha, não. Um homem e uma mulher que são nobres, que são chamados, que vivem não apenas da misericórdia, mas vivem para um propósito. Lembre que eu falei para você, Deus pode fazer algumas coisas pela misericórdia dele. Mesmo nós ainda estando em um processo de perdão ou de sermos perdoados. Mas propósito, Deus só coloca nas mãos daqueles que entendem que foram perdoados e perdoam. Só perdoa quem entende que foi perdoado. Só perdoa quem entende que foi perdoado, queridos. Todos nós carecemos e precisamos do perdão de Deus. Antes de pensar no que fizeram com você,
Pense que você estava afastado de Deus e Deus te perdoou. E se você pode viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida agradável, uma vida honesta diante de Deus, foi porque Ele te perdoou. Então não segure nada. E a Bíblia vai dizer que naquele dia, então, ele reconhece os seus irmãos, e os seus irmãos não haviam reconhecido. José do Egito. Então quando ele para, ele provavelmente tira os seus... tira ali a sua indumentária de egípcio. Eles o reconheceram. Ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, a quem vocês venderam. E provavelmente eles arregalaram os olhos e pensaram assim: nós vamos morrer, porque esse homem é o homem mais importante, mais poderoso depois de Faraó do Egito. E ele vai nos castigar. Mas a Bíblia diz que prontamente ele diz assim: eu entendo o processo pelo qual eu passei. Porque ele era o homem mais nobre do Egito. Tudo que ele falava se tornava lei. Ele cuidava, ele alimentava o Egito. Não apenas o Egito, mas todas as pessoas que vieram passando fome de todos os lugares do mundo para comprar comida no Egito, só tinham comida para comprar e para se alimentar, porque Deus deu uma visão. Homens e mulheres que perdoam têm uma visão. Eles conseguem enxergar além. Eles conseguem enxergar, não, você não está perdoando apenas uma situação que aconteceu na sua vida no passado. Porque não é apenas perdoar o passado e se desligar do passado. Homens e mulheres que perdoam enxergam um futuro. Isso é ser um profeta. Não existe o verdadeiro dom de profecia. Tem muitos homens e mulheres que se dizem profetas e dizem que conhecem a vontade de Deus, mas no seu coração não conseguem perdoar. E você vê ressentimentos e você vê mágoas. Esses homens não são movidos por Deus. Essas mulheres não são movidas por Deus. Um homem e uma mulher que enxergam o perdão de Deus. Então naquele dia, quando José enxerga os seus irmãos e perdoa, enxerga que tudo aquilo que ele passou havia um propósito de um trabalhar de Deus. É claro que Deus não se agrada, queridos, com o seu sofrimento. Mas mesmo no sofrimento, porque quem causou o sofrimento não foi Deus, foram as pessoas. Mas quando ele enxerga no seu coração que há um propósito de seguir a vontade dele, daquele sofrimento ele transforma em bênção, ele transforma em nobreza, ele transforma em honra. Então todas as pessoas que foram desonradas pela agressão, pelas tragédias da vida, pelos problemas da vida que aconteceram, pelos pecados que fizeram, todos nós que nos desligamos, todas as desonras que fizeram contra nós, e nós decidimos perdoar no Senhor Jesus, Deus transforma essa desonra em honra. Por isso que na última palavra eu falei para vocês, ensinei para vocês, não tem como você passar por um período de honra sem antes conhecer o tempo da desonra. E é aí que Deus prova. É aí que Deus vai provar nos nossos corações se vai haver gritaria. A Bíblia diz que naquele dia que houve reconciliação com José e com seus irmãos, queridos, ali era uma reconciliação, ali fazia-se cumprir. Se José não tivesse perdoado os seus irmãos, a profecia, a visão, o sonho que ele teve quando jovem, quanto mais jovem, que ele via os seus irmãos se dobrarem, ele via os feixes se dobrarem, que representavam os seus irmãos mais velhos, não poderia se cumprir. Já imaginou? Se ali José decide, não, eu vou matar com todo mundo, eu vou acabar com todo mundo, ele não poderia exercer misericórdia, a compaixão. O povo de Israel não poderia prosseguir, porque ali estavam as 12 tribos de Israel representadas pelos seus irmãos, pelos seus 11 irmãos, até mesmo Benjamim, que havia nascido depois de ele ser levado como escravo. Então, queridos, assim, o perdão, ele liberta, o perdão nos liberta do passado, e o perdão também faz com que o nosso futuro dado por Deus, venha se manifestar. Se você está vivendo coisas boas, você que já experimentou perdoar alguém, você que está perdoando, você que vai perdoar alguém hoje, agora, você que vai perdoar agora, e a pessoa que você precisa perdoar, Deus está trazendo aí. Eu sei que está doendo, eu sei que dói o que foi feito, mas libera o perdão. Liberar o perdão para alguém não é você amar essa pessoa com o seu amor.
Não. É você amar essa pessoa com o amor de Deus, com o amor ágape. O perdão é ágape. O perdão é sacrificial. O perdão é uma entrega, mesmo da pessoa não merecendo. E todos aqueles que conseguem perdoar, eles entram em um nível espiritual. Conheço muitas pessoas que estão em vários níveis espirituais. E na medida que a gente tem que sentar com alguma pessoa, ao longo do tempo a gente entende, o nível dessa pessoa é esse nível. Então é igual uma criança, eu vou falar com uma criança, eu tenho que algumas vezes baixar na altura dela, eu tenho que falar do jeito que ela entenda para alcançar o coração dela. Algumas pessoas, as pessoas mais elevadas espiritualmente, que eu já conversei e tenho conversado, necessariamente não são as que mais entendem de Bíblia não, gente, que entendem de teologia não. São as pessoas que mais tinham motivos para não perdoar e perdoaram. Quando eu encontro uma pessoa, que eu vejo essa pessoa é nobre, essa pessoa é sábia, porque ela conta o histórico dela e a gente vê que através do histórico dela ela não segurou ninguém. Ela se manteve e foi em frente. Ela abençoou mesmo até os opressores e os perseguidores. Não tem como essa pessoa não ter uma vida abençoada. Não foi à toa que José do Egito se torna, queridos, dos filhos de Jacó, José foi o mais famoso. Você pode até pensar, pastor, mas foi de Judá que veio a descendência de Jesus. Ok, foi. Mas dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó, José foi que trouxe uma estrutura familiar de honra, de entendimento de honra. Então, quando ele se reconcilia com seus irmãos, a primeira coisa que ele faz, pergunta, e o meu pai? Meu pai está vivo ainda? Chama o meu pai, traz o meu pai para cá. Traz o meu pai para perto de mim. Ou seja, o perdão traz uma reconciliação. Uma reconciliação que nós não entendemos. Eu sei que nós pregamos perdão muitas vezes, nós falamos que você não é obrigado a ter uma convivência com aqueles que te maltrataram, e você não é obrigado. Mas notem a respeito do perdão de Jesus por nós. Nós que havíamos feito tantas coisas, Ele nos perdoou e nos chamou para ter comunhão. É claro que você vai olhar uma pessoa que já traiu, que já fez algumas coisas contra você, você vai ser prudente. Você vai usar os ensinamentos de Jesus, de você ser simples como uma pomba e ser astuto como uma serpente. Você vai estar observando. Mas, queridos, você se tornará nobre. Por isso eu tenho pregado para a igreja. Por isso que eu não tenho feito uma campanha de final de ano e pedido para as pessoas trazerem uma agenda. O que eu tenho pregado nesse final de ano para a igreja, eu falo para a igreja do Senhor, porque eu sei que aqui tem muitos outros irmãos que nos assistem que são de outras denominações. Eu quero dizer para você, não tem como você viver o novo do Senhor. Não tem como você, queridos, alimentar um Egito, cuidar de um Egito. Notem que ele cuidou do Egito. E nós sabemos que o Egito, queridos, não tem um bom significado, mas mesmo assim, ali no Egito, ele cuidou do Egito, ele cuidou de Faraó, ele cuidou dos irmãos traidores, ele traz o pai para perto, ele conhece o irmão que ele não havia conhecido. Então é tempo de perdão. Eu prego isso por quê? Porque não tem como nós fazemos as nossas agendas, fazemos as nossas promessas diante de Deus, fazemos os nossos compromissos de alimentação melhor, que eu vou emagrecer, que eu vou enriquecer, que 2025 vai ser diferente, se nós não formos nobres o suficientes para resolvermos todas as situações. E essa talvez seja a maior chave para que você viva um ano de 2025 ou qualquer ano. Porque nós não entramos em um ano novo, nós sempre entramos em um tempo novo no Senhor. Nós entramos em uma atmosfera diferente. O tempo diante de Deus não é separado por dias. O tempo diante de Deus ele é separado por atmosferas diferentes. Ele tem o pleno conhecimento e a plena plenitude de habitar em todas as atmosferas. Mas nós, quando nos santificamos, quando a Bíblia fala de não termos as raízes de amargura dentro de nós, ele está falando de santidade, sem a qual ninguém verá a Deus.
E ninguém que não perdoa não é perdoado. E se não é perdoado, não é santificado. E se não é santificado, não tem como dizer que você ouve Deus. Tem muitas pessoas que não perdoam e dizem, Deus falou comigo. A única coisa que você vai ouvir Deus falar, uma pessoa que não perdoa a outra, a única coisa que você vai ouvir Deus falar é dizer assim, você precisa perdoar. É a primeira porta que vai se abrir. Depois dessa porta, sim, daí eu acredito que os teus níveis espirituais, nível de maturidade espiritual, é um tempo de Deus estar derramando uma unção de nobreza para a sua igreja. A igreja de Cristo precisa parar de ser tão problemática. As famílias de Cristo, a nossa família, nós precisamos semear o perdão, nós precisamos curar pessoas. Nós precisamos declarar o perdão de Jesus. Nós precisamos declarar, primeiro de tudo, que nós fomos perdoados. Não saia tentando perdoar alguém se você não entendeu que você recebeu o perdão de Jesus. Só depois do perdão de Jesus. Então, o que acontece aqui no Antigo Testamento, no texto que fala de José do Egito, já era um pré-anúncio do que aconteceria no Novo Testamento, na Nova Aliança, a respeito de Jesus. Não é à toa que o último livro da Bíblia fala de Malaquias, dizendo que o coração dos pais se converteriam ao coração dos filhos e o coração dos filhos se converteriam ao coração dos pais. Significa de perdão, de reconciliação familiar, de mudanças de destinos que estava tudo errado, gente. Então nós começamos a voltar os nossos corações e só através do perdão nós conseguimos ter. Então o perdão traz nobreza, o perdão qualifica homens e mulheres a receberem o extraordinário de Deus. Eu oro por cada família, você que está passando por situações. Pastor, mas não foi eu que fiz. Seja mais nobre, seja nobre. Tenha a nobreza de pedir Queridos, é muito difícil você entrar em uma situação de pedir perdão sabendo que você não fez nada de errado. Mas mesmo você achando que você não fez nada de errado, se a outra pessoa pensa que você fez algo de errado, fala para ela, se eu te peço perdão, não custa nada. Você pensa, assim, eu acho que eu não fiz isso. Mas se você pensa que eu fiz isso, se houve um erro de comunicação entre nós, eu falei algo que você interpretou errado, mesmo não tendo sido esta a minha intenção, eu te peço perdão. E daí ninguém consegue segurar você. Deus quer abençoar, Deus quer abençoar de uma forma extraordinária a igreja do Senhor nesses últimos dias. A porta do grande avivamento, queridos, ela vai se abrir com essa chave chamada perdão. Nós não entraremos, a igreja não entrará em uma nova dimensão espiritual se nós continuarmos carregando. Se a igreja continuar competindo com outras igrejas, nós não entraremos. Por isso, Senhor, que o Senhor Jesus nos chamou para sermos uma fonte de água doce, que é a benção em todo momento. A minha oração, queridos, a respeito a não ser que a outra igreja esteja pregando uma heresia tão grande, né? Daí nós não devemos ter parte realmente. E daí realmente nós devemos ter um posicionamento cristão, um posicionamento bíblico, e dizer assim, rebater isso, não, isso que você está pregando não é bíblico. Mas nós não podemos mais ficar, queridos, de competição em competição. Quem faz o melhor culto? Quem tem o melhor pastor? Quem teve a melhor palavra no domingo? Qual igreja arrecadou mais ofertas no último mês? Quem está com a maior igreja? Quem tem o melhor louvor? Quem tem um estilo de pregação, estilo de culto melhor? Queridos, isso tudo quando nós ficamos presos nessas situações, isso tudo é raiz de amargura. Partindo para agora, falando de casas, não podemos mais competir dentro das nossas casas. Qual o filho que teve mais atenção do seu pai? Porque o problema na casa de José era um ciúme. Porque a própria Bíblia vai dizer que Jacó, que era Israel, ele tinha um relacionamento diferente com José, ele deu até uma túnica diferente. Talvez, queridos, algumas coisas que têm acontecido é porque você carrega algumas túnicas e você não entendeu que essa túnica que você recebeu está atraindo algumas coisas.
Talvez você tenha que abrir mão dessa túnica. Talvez você tenha que trocar de túnica. Poderia pregar a respeito da história de José do Egito. Ele começa com uma túnica que ele recebe do seu pai. A mesma túnica é manchada no sangue quando ele é entregue, quando ele é escravo. Os irmãos trazem para casa dizendo que foi um bicho que havia devorado ele. Só trazem um pedaço da túnica manchada de sangue. Logo em seguida ele recebe uma túnica de escravo. Depois ele vai para a casa de Potifar, lá ele recebe uma túnica que ele tem que deixar nas mãos da mulher de Potifar. Depois ele é preso. Depois ele recebe uma outra túnica no Egito. Ou seja, as mudanças na vida trouxeram mudanças de túnica. E cada túnica que foi mudando contava uma história da vida dele. E a última túnica era uma túnica de governador que ele recebe, porque ele passou por todos os processos mudando de túnica. Desde a túnica que foi dada pelo seu pai, que foi manchada de sangue, a túnica que levou ele cativo como escravo, a túnica que o acusou dele de ser um abusador de mulheres, de ser um homem que tentou adulterar com a mulher do seu patrão, e tantas mentiras aconteceram, mas a túnica espiritual desse homem nunca se manchou, a ponto de ele ser um homem mais importante, a ponto de o grande patriarca Jacó ser alimentado por ele. Homens e mulheres que são perdoadores, eles enxergarão o futuro, eles serão verdadeiros profetas. Eles estarão um passo à frente. Eles serão a chave, eles serão o motor, eles serão o combustível para o grande avivamento na terra. Eu creio nesse avivamento. Eu creio nos cultos de adoração. E aí eu termino aqui falando a respeito de adoração. Uma adoração livre e sincera. Uma adoração, queridos, onde homens que tinham um coração duro, mulheres que estavam tão amarguradas, começam a perdoar, e ali eles começam a adorar, levantar as mãos, e a glória de Deus se manifesta. E daí não precisa fazer força para o céu se abrir, não precisa prometer coisas, não precisa entrar em campanhas. Quando um homem perdoador e uma mulher perdoadora, que sabem que foram perdoados, eles levantam as mãos e dizem: obrigado, Jesus, porque o Senhor me perdoou. E assim, da mesma forma, eu perdoo os que me ofenderam, os que me perseguem, Jesus. E isto é a oração do Pai Nosso, esta é a verdadeira adoração. E daí a igreja entra numa dimensão de adoração. Daí os anjos que são espíritos ministradores, os anjos que trabalham no meio de pessoas que perdoam, os anjos, eles param e não apenas trabalham para ministrar, para tentar, não. Eles relacionam. Quando eu falo de relacionam, é de amizade, de cantar junto, de rir junto, de dançar junto. Uma igreja que perdoa é uma igreja que dança com o Senhor. É uma igreja que dança com o Senhor. Tenho orado pelos homens, tenho orado muito pelos homens, tenho orado pelos nossos homens. Eu quero começar agora a partir de janeiro, do dia 15 de janeiro, eu quero começar uma ministração. Acredito que a maioria das vezes vai ser nas quintas-feiras, 8 horas da noite, chamado Caverna de Adulão. E eu quero levar os homens a ter tanta intimidade, não eu levar, mas eu estou pedindo para que o Espírito Santo nos leve. A mesma obra que foi feita com Davi na Caverna de Adulão. E Davi, queridos, Davi é um exemplo de homem que perdoou a sua casa, perdoou o rei Saul, perdoou tantas situações que aconteceram, e ele se tornou tão nobre porque ele tinha esse coração. Ele tinha esse coração, não um coração perfeito, mas tinha esse coração que perdoava, que entendia qual era o propósito de Deus. E eu estou falando isso, queridos, porque eu tenho certeza que Deus quer trazer ambientes de quebrantamento, de adoração, de chegarmos dias ali de os homens ficarem deitados no chão, jogados, lançados, a ponto de ver homens dançando na presença de Deus. Eu não digo dançando de apenas pular de alegria, dançando de estarem embriagados em uma presença de um Deus tão vivo, tão santo e tão real. E Deus já me deu essa visão
que na caverna de Adulão, nessas ministrações, homens vão dançar na presença dele, dançar chorando na presença dele. Eu não estou falando de ministério de dança, não me entenda mal. Eu estou falando de homens dançando debaixo de uma unção. Homens que trazem a arca de novo, a presença de Deus, como Davi trouxe novamente. Parece doido, mas Deus está me mostrando isso. O perdão faz a igreja dançar, faz a igreja adorar, faz a igreja se mover. O perdão tira a vergonha. Porque quando nós vamos num campo de futebol, ali nós gritamos, ali nós xingamos, ali nós exaltamos o nosso time, ali nós acreditamos que uma situação que parece ser impossível possa ser revertida. E algumas vezes quando nós estamos na igreja, na presença de Deus, sabe por que nós não gritamos, nós não dançamos, nós não extravasamos? Porque nós nos preocupamos, nós temos reputação. Quem foi perdoado e quem depois se torna um perdoador não tem mais reputação. É como Davi estava dançando a ponto da sua roupa cair, mas sempre vai ter uma Mical para questionar. Mas nós não ouviremos a voz de Mical. Mical era a esposa de Davi, que diz: você sendo rei de Israel, você está mostrando suas canelas aí, você está pelado, homem. Que coisa vergonhosa. Mas aqueles que sabem que foram perdoados, aqueles que têm a graça de conduzir a palavra de Deus, a presença de Deus, os que foram perdoados dançarão na presença do Senhor. Dançarão. Amém? Gente, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, tem bastante gente entrando aqui. Ellen, Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Mandar um abraço para o meu irmão Roberto, para a Fábio, em nome de Jesus. Roberto, manda a Fábio assistir aí. Um abraço para a nossa diaconisa que está em Curitiba, né, Lene? Deus abençoe você, o Marquinho também. Lene, estamos esperando você para a virada aqui, você e o Marcos, hein? Ó, nós temos também o Gustavo. Gustavão, Deus abençoe sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Suiane, Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família, o Alex, Deus abençoe a Isa, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Dai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Povo, bastante gente aqui, né? Se eu esqueci de alguém aí, me perdoa, tá? Porque já passou muita gente, como eu estava falando, eu não consegui ver certinho aqui, tá? Mas, gente, é tempo de perdoar, tá? Você está proibido, em nome de Jesus, de entrar no próximo nível espiritual, porque nós não vamos entrar num novo ano, nós vamos entrar em um novo nível espiritual. E você está proibido de segurar alguém. Jesus perdoou você, perdoou os teus pecados. E assim como fomos perdoados, nós perdoamos. Nós somos perdoados de assassinato, porque a morte dele foi por nossa causa. Deus, o Pai, o leva à cruz, porque aquela morte era nossa. Para nós não seria assassinato, para nós seria uma pena, para nós seria justiça. Mas para ele, queridos, ele levou as nossas dores e a nossa culpa. Aquele castigo era nosso. E ele, por amor, por perdão, ele levou. Agora, quem somos nós para segurar a vida de qualquer pessoa, gente? Nós não somos ninguém. Nós não somos ninguém. Washington, um abraço, meu irmão. Deus abençoe aí, Washington, seu dia, em nome de Jesus. Deus abençoe o povo que está passando pela barbearia aí da Lions Club hoje, em nome de Jesus. Ministra sobre esse povo aí, Washington, sobre perdão. Mandar um abraço para a Emily de Portugal também. Emily, Deus abençoe você, minha irmã. Esperando a sua visita, tá, Emily? Quando você chegar aqui no Brasil, sua cadeira aqui na igreja, o lugar tá separada para você e para tua família. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Deixar um abraço aqui também para a Benedita também, que está nos assistindo também. Deus abençoe.
Samira, Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família em nome de Jesus. Amém, gente? Entenderam um pouquinho a respeito de perdão? Domingo eu vou estar pregando a respeito disso. Berê continua ali também. Isso aí, Berê. Berê foi o primeiro a entrar. Berê, tu é o último que tem que sair aí, hein? Não sei se tu está trabalhando hoje, Berê. Deixa um abraço aí pro teu pai, tá? Em nome de Jesus. Gente, domingo agora tem culto. Quero estar pregando a respeito de perdão. Então é a segunda ministração de perdão. Eu ministrei domingo agora a respeito de que fomos perdoados. Agora eu quero ministrar um pouco do que eu ministrei hoje aqui. Tá? Quero ministrar porque eu entendo que a igreja, eu entendo que nós não estamos entrando em um novo ano. Nós estamos entrando em um outro nível, em uma outra atmosfera espiritual. Eu acredito que 2025 vai começar um grande avivamento, mas nós precisamos perdoar, nós precisamos ser perdoados, já fomos no Senhor Jesus, então precisamos crer nesse perdão e precisamos perdoar os nossos ofensores. Tem muita oração que não está sendo respondida sua. E você critica, Deus não me responde, Deus não me ouve. Ele não vai ouvir orações de pessoas que não perdoam outras pessoas. Ele não ouve. Ele pode até ter misericórdia. Ele até ouve, mas ele não responde. Amém? Então, assim, é uma chave aí para você viver uma vida diferente. Eu quero orar por você. Amém? Em nome de Jesus, eu quero orar. Eu sei da dificuldade, eu sei que é só o Espírito Santo que nos ajuda a ter esse entendimento. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, queridos, é realmente Ele que nos convence do pecado de não crer em Jesus, da justiça de que Jesus já está à destra de Deus, está julgando e está olhando para todas as situações nas quais fizeram com a gente, nos quais a gente também tem feito. Principalmente a nossa desobediência a tudo que Jesus pede. E no juízo da grande volta, do grande dia do Senhor, que se aproxima de uma forma muito veloz. Muito veloz. Muito veloz. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Já está voltando a ponto de sentirmos o perfume dele. Sabe quando alguém se aproxima de você? E essa pessoa é muito conhecida. E você conhece essa pessoa só pelo perfume? Ele está voltando, ele está muito perto. Ele está perto. Esse cheiro dele e a humanidade precisa entender que ele está às portas da volta dele. E por isso nós precisamos converter verdadeiramente o nosso coração. E se converter o coração é perdoar todos, não segurar mais ninguém. Não segurar mais ninguém. Tá bom? Quero orar por você. Quero pedir a ajuda do Espírito Santo. Você pode ter certeza que cada vez que a gente ora a respeito de perdão, ora a respeito para quebrar traumas aqui, os demônios, eles não querem. Porque pensa num prato que demônio gosta, é quando você guarda ressentimento de alguém. Porque o perdão, a falta de perdão, ele gera um outro prato chamado vingança. Sabe tem um ditado que diz assim, ó, que a vingança é um prato frio. A vingança é um prato frio que se come. A vingança é um prato que se come frio, mas que tem um sabor inigualável. Sabe quem foi que inventou esse ditado? Foi Satanás. Então, quem perdoa não pensa em vingança, queridos. Todo tipo de vingança. Larga agora esse sentimento de se vingar. Isso não é de Deus. Cada vez que uma pessoa tem um sentimento de vingança, é Satanás que está agindo no coração dela. Muitas vezes na minha vida eu pensei em me vingar. Até depois de pastor eu pensei em me vingar. Acredita nisso? Mas Deus vinha e ministrava o meu coração e daí eu liberava. Mentiras que falaram, coisas que falaram, ameaças e tantas coisas mentirosas que disseram e falam. Eu já decidi de antemão perdoar a todos. Alguma pessoa quando vem falar para mim assim, pastor, eu falei mal do Senhor porque eu ouvi falar uma história aí, não sei o quê. Falaram mal do Senhor, eu também falei mal do Senhor, irmão.
Você já está perdoado, eu já sabia, já está perdoado de antemão já. Fica tranquilo a respeito disso. Mas nesses anos, eu tenho procurado me manter firme na presença do Senhor e com o coração limpo diante de Deus. É isso que eu quero. Eu não sou perfeito não, tá, gente? Não pensa que eu não tenho as minhas raivas, não pensa que eu não tenho dias que, se eu não tomar cuidado, sabe quando tem aquele fiozinho lá e você vai puxar para ver o que é, e você vai puxando. Eu tenho cortado esses fios, eu tenho queimado esses fios, eu não quero puxar esses fios. Eu quero seguir em frente, eu quero que a igreja que o Senhor me deu como pastor, seguir em frente. A grande motivação de demônios permanecer na vida de pessoas durante muitos anos, até mesmo na vida de crentes, é a falta de perdão. Quando se você perguntar, um crente pode ficar endemoniado, é só ele não perdoar uma pessoa e ficar numa raiz de amargura e ficar se alimentando dessa raiz muito tempo. Você vai ver o estrago que o diabo vai fazer na vida dessa pessoa, mesmo dentro da própria igreja. Então eu oro agora em nome de Jesus, Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome do Teu Filho amado, Jesus, o meu Senhor. Eu me coloco debaixo da Tua presença, Jesus. Eu peço a autoridade do Teu nome, Jesus. Eu peço que em mim, Senhor, e através de mim, essa ministração possa ter o efeito que o Senhor quis naquela cruz. Que mesmo ali, Jesus, o Senhor ainda perdoou os Teus ofensores. Eu oro para que cada pessoa que ouviu esta oração, ouviu esta pregação nesta manhã, eu oro para que todas as pessoas que vão estar conosco no domingo e vão ouvir a respeito de perdão, eu oro, coloca essas pessoas debaixo deste manto. Espírito de Deus, em nome do amado Jesus, começa a encher essa casa agora, Jesus. Eu oro por esta mulher que está com problema. Eu oro por esta irmã que está com problema com a sua irmã. Eu estou falando de irmã de sangue. Eu oro por você, mulher, que está com problema. Eu sei quem é. Essa mulher que está com problema com a sua irmã de sangue. Nesses dias são dias de algumas discussões e algumas mágoas estão vindo. Mas é por causa de uma outra ferida. Eu oro em nome de Jesus. Seja nobre o suficiente para se curvar, para talvez descer alguns níveis, mas desça em amor, nunca desça em desonra, sempre desça em amor. Pai, eu oro em nome de Jesus que nós possamos ser alcançados pelo Senhor, que a igreja não apenas entre no novo ano, mas a igreja entre, Senhor, num novo nível de perdão e de misericórdia, que os milagres aconteçam. Eu oro para todos aqueles que estão liberando perdão agora, colocando pessoas nesta oração. Corações que estão liberando pessoas agora. Eu oro para que doenças físicas, em Teu nome, Jesus, sejam curadas. Eu oro, Senhor, para que essa pessoa sinta agora cura. Essa dor vai embora. Tem pessoas que têm dores crônicas e seguem-se há muito tempo na sua vida e não saem dessa dor. Tem pessoas que têm problemas que os médicos dizem que não podem ser curados. Mas agora, ao liberar perdão e ao receber perdão, seja curado em nome de Jesus. Demônios vão embora em nome de Jesus. Demônios que são contra esta casa, contra esta família. Demônios que são contra esses bairros, contra essa cidade, contra esse estado. E não vão embora em nome de Jesus. Eu oro, Jesus, cobre-nos com Teu manto. Cobre-nos, Senhor, com manto de justiça. Queremos a Tua túnica, Jesus. Queremos o Teu manto, queremos a Tua glória, Jesus. Queremos o Teu poder e a Tua autoridade sendo manifestada aqui. Eu oro agora em nome de Jesus. Eu declaro que tem pessoas agora sendo curadas. Enfermidade vai embora, dor de cabeça. Agora tem uma pessoa, Senhor, não apenas uma, mas algumas com uma enxaqueca, Jesus, que essa enxaqueca é por causa de questões de amargura. E você tem se medicado, tem se entupido de remédios e não tem resolvido, mas na autoridade do nome de Jesus. Você foi perdoado para perdoar agora, em nome de Jesus. Libera quem você está segurando. E você vai ver que vai embora, essa dor vai embora agora, em nome de Jesus. E ela não vai voltar mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, limpa essas casas, protege essas casas. Guarda cada família aqui, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Oh, glória a Deus, aleluia. Oi, Fábio, Deus abençoe, em nome de Jesus. Gente, compartilha. A última ministração de perdão, bastante gente compartilhou ali no seu story ali. Eu peço que você compartilhe ali também. Envia para outras pessoas, tá? Compartilha ali no seu story, compartilha para outras pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem coisas que você nunca contou para ninguém, conta para Deus. Ou acha alguém que você pode contar, que você confia em nome de Jesus. Talvez algum abuso, talvez alguma situação que aconteceu, talvez algum erro seu que você cometeu e você precisa desabafar. Eu quero dizer de antemão que Jesus vai perdoar você, para que você não cometa mais os mesmos erros. Tá bom? Larine, Deus abençoe você. O Gustavo estava aí. Deus abençoe as meninas. Se elas estiverem aí, um abraço para Vitória, para Valentina, em nome de Jesus. Gente, a nossa igreja é a igreja dos gêmeos. É bom porque a igreja multiplica rápido, né, gente? Já vem de 2, né? A gente tem o Lorenzo, tem a Laurinha, tem a Valentina, tem a Vitória, tem o Wendel, tem o Wesley, tem mais gêmeos na igreja ali. Tem mais uma família que está vindo agora, que a mulher está grávida de gêmeos também. Então a gente tem bastante gêmeos, tem irmãos da igreja que são gêmeos com outros também. Tem uma unção de multiplicação de gêmeos ali. Queridos, Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor Jesus. Que bom, Larinha. Então o pessoal tá todo... O maridão tá de férias. Deus abençoe Gustavo em nome de Jesus. Gustavo é jogador do meu time, Larine. Meu zagueiro. Deus abençoe. Orar pela Patrícia. A Fábio está pedindo. Amém. Jesus, eu oro pela Patrícia e pela família dela. Eu oro, Jesus. Alcança essa família. A amiga da Fábio, do Roberto, que está pedindo oração, Jesus. Alcança essa família. Todas as famílias que estão destruídas porque não conseguem se perdoar, Jesus. Alcança, resolve esses problemas. Em nome de Jesus. Gente, eu orei por cura. E no meu espírito eu senti que pessoas estavam sendo curadas aí de dor de cabeça, situações. Nunca esqueça de testemunhar. Coloca ali o testemunho ali. Talvez não aqui ao vivo, mas depois que a live encerrar, vai ficar salvo ali. O seu pastor orou a respeito de cura. Fui curado aqui, senti. Pode testemunhar, não tenha medo de testemunhar para glorificar só Jesus, tá? Deus abençoe, um bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, provavelmente a última live do ano que eu vou fazer vai ser na segunda-feira agora. Segunda-feira, né? E vai ser o último momento ali. Em nome de Jesus. Valeu, gente. Deus abençoe.